Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. E nós estamos estudando versículo por versículo. Já estudamos 9 versículos e todos os vídeos estão aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. E hoje nós vamos estudar o versículo número 10 do primeiro capítulo do livro de Apocalipse. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu subir a aula, você já é avisado. Aproveite, dá um joinha aí, um likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso projeto, que tem o objetivo primordial, o ensino da poderosa, da gloriosa palavra de Deus. Mas chega de moleza, vamos trabalhar. Apocalipse, primeiro capítulo, versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Nós já aprendemos na aula anterior que a partir do versículo 9, João começa a registrar a sua primeira visão. Portanto, este versículo também faz parte desta apresentação da primeira visão. Vamos ver trechinho por trechinho do versículo. Como eu faço em todas as aulas, eu destaco e deixo na cor amarela o trechinho comentado. Eu fui arrebatado no Espírito. Veja, o Espírito Santo é que levou João para esta visão. Então, João estava vivendo um momento sobrenatural, de gozo, um momento espiritual, porque está recebendo uma revelação conduzida, repito, pelo Espírito Santo. E este termo nós podemos verificar mais 3 vezes no livro de Apocalipse. Vamos verificar? Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Só destaquei aqui o que importa para a gente agora. E fui arrebatado em espírito. Apocalipse 17:3. E levou-me em espírito. Apocalipse 21:10. E levou-me em espírito. Estes textos nós vamos estudá-los detalhadamente mais na frente. Vamos ver a segunda parte. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Aí é muito interessante essa expressão, no dia do Senhor. Nós temos mais de uma interpretação para este dia do Senhor. Eu vou apresentar 3 delas. Seria a expressão no dia do Senhor escatológica ou literal? Quando nós escrevemos escatológico, significa ainda vai acontecer o dia do Senhor? É um assunto ainda distante? Vai acontecer com a segunda vinda de Cristo, com o arrebatamento e com o juízo de Deus? Vamos ver os textos que quem interpreta como uma questão escatológica citam para defender a sua tese. Malaquias no capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tá vendo aqui? Dia do Senhor. O texto está falando do profeta João Batista. Olha que interessante. Então se cumpriu já a vinda do profeta João Batista. Ele veio antes de Jesus, foi ele que batizou Jesus, e a segunda parte, o grande dia do Senhor, ainda irá acontecer. Estou falando do grupo que interpreta como uma questão escatológica. Vamos ver mais um texto? Joel, capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está vendo a expressão de novo? Bem, uma parte desse texto, dito pelo profeta Joel, se cumpriu.
na descida do Espírito Santo. Pedro faz essa citação, mas o grande, terrível dia do Senhor ainda não aconteceu, ainda irá acontecer. Vamos ver mais um texto? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha aqui, acrescenta Jesus. Também ainda não se cumpriu, porque para os que interpretam como um dia escatológico, ainda um dia futuro, trata-se da volta de Jesus, da grande tribulação e do juízo de Deus. Vamos para mais um texto? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Tá vendo? Então eu citei 2 textos do Antigo Testamento e 2 textos do Novo Testamento. Então esse é o argumento para quem defende que o dia do Senhor relatado em Apocalipse, 1º capítulo e verso 10, é um dia futuro. Mas, como eu disse, nós temos a interpretação literal. Seria uma interpretação literal no dia do Senhor? Bem, aí nós temos 2 correntes. Uma corrente que é a corrente tradicional, a corrente histórica, a nossa corrente, a corrente ortodoxa, que sempre interpretou como o dia de domingo, o primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou. Quando nós examinamos os escritos daqueles que vieram depois dos apóstolos, que nós chamamos pais da igreja, que viveram bem próximo dos apóstolos, registram, interpretam como dia do Senhor o primeiro dia da semana, que é o dia que Jesus ressuscitou, que é o dia que os irmãos se reuniam para o culto. Isso nós vemos várias vezes no Novo Testamento. E como foi ganhando força esta interpretação e por tradição os irmãos se reuniam, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, sempre no primeiro dia da semana, repito, por ser o dia que Jesus ressuscitou, a igreja primitiva interpretava como dia do Senhor o domingo. Interessante que quando nós pegamos uma Bíblia católica, que foi traduzida do latim para o português, vem a tradução como domingo, dia do Senhor. Olha que interessante. Porém, existe um grupo também de teólogos que defendem que o dia do Senhor é o sábado. Só que este grupo tem um problema. Eles precisam de fazer esta defesa porque eles já vão com um pressuposto. Eles vão com uma ideia elaborada. O que significa isto? Eles precisam defender uma profetisa. Já viu falar da profetisa Ellen White, a profetisa dos adventistas? Então, os teólogos adventistas defendem Ellen White, porque se tirar Ellen White, o adventismo deixa de existir. Olha que interessante. Veja o que diz Ellen White, a fonte está embaixo. Foi no sábado que o Senhor da Glória apareceu ao exilado apóstolo. O sábado era tão religiosamente observado por João em Pátimos como quando estava pregando ao povo nas cidades e vilas da Judéia. Quer ver um outro texto dela? O sábado será pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, trar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem, ou seja, os que guardam o sábado e os que não guardam. Diz ela, santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna.
Tá vendo? Os adventistas, que nossa instituição, o ICP, considera como uma seita, defendem que o dia do Senhor é o sábado. Como eu disse, por quê? Porque existe um pressuposto, ou seja, uma opinião formada antes de ler o texto. Os teólogos adventistas vão buscar na Bíblia textos lá no Antigo Testamento, por exemplo, para tentar fazer uma conexão, porque eles guardam o sábado e acham que o sábado, pelo menos Ellen White diz nos seus escritos que eu acabei de ler, que é necessário guardar o sábado para ser salvo. Pelo menos é o que está escrito aí, você pode pegar as fontes e conferir. Ocorre que para nós, cristãos históricos, todos os dias são iguais. Vamos ver um texto? Romanos capítulo 14, verso 5. Faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Tá vendo? Nós não precisamos discutir essa questão, porque para nós, se o dia do Senhor é escatológico, como eu mostrei, se o dia do Senhor é literal, isso não importa para nós, porque nós não precisamos defender o sábado. Já os adventistas, como precisam defender os escritos da Ellen White, porque sem Ellen White, a profetisa deles, não existe adventismo, precisam desta discussão. Concluindo, como não existe unanimidade entre a interpretação, ficamos com o que Paulo disse. Vou colocar de novo o texto. Romanos capítulo 14, versículo 5. Faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Tá vendo? Nós não adoramos o domingo. Não. Nós utilizamos o domingo, o primeiro dia da semana, como uma tradição desde os primórdios da fé cristã. Nós vemos isto em Atos dos Apóstolos, nós vemos depois com os pais da igreja, a história legada pelos adventistas, que o domingo foi instituído por Constantino. Bobagem. Qualquer estudante de história vê que isso já vem lá de Atos dos Apóstolos, utilizar o domingo para cultuar a Deus. Mas, como o texto diz, quem faz diferença, nós respeitamos, desde que não utilize este versículo para defender a guarda do sábado e dizer que quem não guarda o sábado compromete a salvação, ou seja, não tem salvação. Aí não dá para aceitar, tá bom? Mas vamos em frente. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz. Veja, muitas vezes em um arrebatamento, em um ato profético, recebendo uma visão, a pessoa vê, mas não ouve. Mas João ouviu. E nós vamos aprender mais na frente de quem era esta voz. E aí ele continua. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Bem, a trombeta era utilizada para anunciar uma guerra, para anunciar a chegada do rei, adoração, um evento, um alerta para ficar atento. Foi isto que João ouviu. Na próxima aula nós vamos aprender de quem era esta voz. Não vai perder a próxima aula. E não esqueça, se não é inscrito no canal, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu subo a aula, você é avisado. Dá um joinha aí para animar o professor, faça seu comentário e nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa Palavra de Deus. Tô indo embora,
Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.